E como nós mencionamos agora há pouco, aqui está o tema. O tema desta semana, precioso. Antes e depois da cruz. Estamos com esta série, vamos caminhando com ela aí por 2 meses, um pouco mais. E agora é antes e depois da cruz, parte H. Não é? O abecedário todo aí. Parte H. Hoje vamos falar sobre obras versus graça. A maioria das religiões costumam ensinar que você pode fazer algo para melhorar você, guardando dias religiosos, cumprindo rituais, dando duro no corpo, duro trato no corpo, castigando o corpo, né? Orando muito, quando é um religioso, orando muito, castigando o corpo, lendo muito a Bíblia, indo na igreja constantemente, etc. É verdade que você pode fazer tudo isso? Claro que sim. Mas isto eram ensinamentos próprios de quem vivia antes da cruz. Porque quem vivia antes da cruz vivia em religião, em religiosidade. Mas hoje nós estamos depois que Cristo morreu e ressuscitou. É uma etapa posterior à morte de Cristo na cruz. E isso parece que não é nada para muita gente. Mas isso é muita coisa. Porque como estamos depois da cruz, isto quer dizer que não estamos mais debaixo de escravidão religiosa. Onde é que estamos então? Estamos debaixo da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Nos 2 temas passados, nós mencionamos sobre o Espírito Santo. Falamos que o Espírito Santo, ele antes da cruz, vinha e voltava. Mas depois da cruz, hoje, o Espírito Santo vive em você. Ele está aí em você, está em mim, está em todos nós, os filhos de Deus. E isso é muito precioso entender, porque se o Espírito Santo está em mim, ele não vai sair mais, porque agora isto é permanente. Você não precisa mais viver como um escravo religioso, achando que Deus está lá longe e você está aqui. Não, Deus não está lá longe. Deus está em sua mente através do Espírito Santo, que não é a pessoa da Trindade, terceira pessoa. Não é nada disso. O Espírito Santo é o próprio Deus vivendo em você. É um pedacinho de Deus vivendo em você. E você deve usufruir disso, deve desfrutar muito disso, porque isso é maravilhoso. Nós não queremos que você deixe de orar, nem de ler a Bíblia. Mas você deve fazer isso agora com entendimento, com sabedoria. Vamos ver isso diretamente no Evangelho da incircuncisão. A graça é sinônimo de incircuncisão. Depois da cruz, este é o pacto da graça, o pacto da incircuncisão, ao qual nós estamos servindo agora. E neste pacto servimos a Deus com a mente, como já falamos anteriormente. Nós dividimos este tema em 3 pontos. O ponto A: dominando as paixões com graça, com a graça. E vamos usar o texto em Colossenses, capítulo 2, verso 20, que está aí na sua tela, para iniciar esta ministração, ok? Vamos lá. Diz assim: pois se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, veja o verbo no passado, morrestes, porque, como se vivesseis no mundo, vos submeteis a preceitos tais como: não pegues, nem proves, nem ainda toques, em conformidade a mandamentos e doutrinas de homens, coisas todas que se destroem com o uso. Tais coisas têm, na verdade, certa reputação. São consideradas de sabedoria em culto voluntário, em humildade e em duro trato do corpo, mas não têm valor algum contra os apetites da carne. Olha que interessante esse texto. 2 verbos no passado, no verso 20, olha lá. Pois se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo. Paulo está dizendo, vocês não vivem mais no mundo, apesar de estarem no mundo. A tua mente hoje não está no mundo. Ela não está antes da cruz. A tua mente está depois da cruz. Ela está nos lugares celestiais. É assim que você deve estar. Por isso você não deve se submeter a preceitos novamente. Você é um gentio, com O no final. Você não é judeu.
Então você está chamado a viver pela fé. Você está chamado a viver com a mente ativada de Cristo. Isso é maravilhoso. E Paulo diz, olha, não é mais agora, não pode pegar nisso, não pode tocar naquilo, não pode provar comida tal, não pode tocar naquilo. Desde que seja com equilíbrio, você pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance, desde que isso não vá te levar a uma vida de serviço da carne, servir a carne. Mas se você tem domínio próprio, tudo está disponível para você utilizar com sabedoria, não é? Agora, mandamentos e doutrinas de homens, isso não funciona. A religião prende as pessoas pelo medo. Medo do diabo, que não existe mais. Medo de pecar, que também não existe mais. Então não há religião, não há nada que possa te impedir de viver em liberdade, a não ser a tua falta de sabedoria, é claro que sim. E essas coisas todas aparentam santidade. Já pensou? Não faça isso que Deus é santo. Não faça tal, não olhe para tal lugar, porque isso aí fere a santidade de Deus. Não. Você pode olhar para todos os lugares que você quiser, desde que você esteja com sabedoria na sua mente. Entenda isso. É bem importante que você entenda isso. Você pode provar comidas, bebidas com domínio próprio. Agora, eu não estou falando aqui que você deve fazer isso com toda a liberdade a ponto de perder o controle. Você deve saber o que é bom e o que não é para você. Se você tem problema com algum tipo de bebida que não é comum, uma bebida alcoólica, por exemplo, por que você vai tomar se você sabe que não pode? É bem importante que você compreenda os seus limites. E tem pessoas aqui que já sabem os seus limites. Você sabe, por exemplo, qual é o seu limite? Em tudo que você vai fazer? Comer demais? Se você comer demais, você pode passar mal. Enfim, não é para você se dedicar às paixões, é isso que Paulo está dizendo, as paixões da carne. Existem muitas paixões na carne. Não é apenas a questão sexual. Quando se fala em paixão, já pensa que é um relacionamento homem e mulher. Não é isso. Não é absolutamente nada disso. Não tem nada a ver com isso. Está se falando de tantas coisas que envolvem todas as coisas que estão na carne aí. Olha, as tentativas religiosas de frear a carne, elas são completamente ineficazes. A carne tem apetites quando ela nasce. Bebezinho, quando nasce, já nasce com apetite de mamar, né? E ela continua assim até morrer. A carne vai ter, ao longo da sua vida, ao longo da sua experiência, você vai ter muitos apetites de muitas e muitas coisas. E não é através da própria carne que você vai frear os seus apetites. Não. Você tem que enfrentar o seu corpo, que é cheio de debilidades. Se a pessoa muitas vezes é religiosa e ela sente que fez alguma coisa errada, ela vai procurar quem? O padre, o pastor, o bispo, o apóstolo. Se não é religioso, ou também se é, vai procurar quem? Um psicólogo para resolver a sua questão, um psiquiatra, um terapeuta, um psicanalista. Carne tentando resolver carne. Será que vai conseguir? Como é que se cura uma inveja, por exemplo? Uma ira? Um ciúme? Uma idolatria por alguém, por exemplo? Através de religiões? São as religiões que vão curar esse tipo de coisa? Se você procurar um pastor, ele vai te livrar da inveja, da ira, do ciúme. Se você procurar um padre, ele vai te resolver aquilo que você tem, que é tendência, por exemplo, para fazer uma feitiçaria? Não. O que você precisa fazer para se livrar dessas coisas que nós mencionamos anteriormente? Religião? Uma simpatia pode frear uma feitiçaria? Claro que não. Uma feitiçaria pode frear uma outra feitiçaria? Claro que não. Será que a psicologia pode resolver uma questão relacionada à idolatria de alguém que você tem, por exemplo? Não. O que pode resolver? Os psiquiatras receitam remédios pesados para quem sofre de depressão, por exemplo. Será que resolve? Será que só isso resolve? Ou isso é um analgésico? Isso é algo para curar momentaneamente, ou para se passar momentaneamente por uma situação? Se você vai no livro histórico de Mateus, por exemplo, você encontra Jesus Cristo chamando os religiosos de seu tempo de hipócritas. Jesus fala isso claramente 24 vezes. Isto acontece no livro de Mateus. Porque esses religiosos,
Eles colocavam cargas em cima das pessoas, pesadíssimas, e eles mesmos não faziam, não praticavam, não suportavam fazer aquilo. Por isso, igrejas não mudam ninguém, nem pastores mudam ninguém, nem profissionais da carne, obras religiosas não mudam pessoas, nem santificam ninguém para Deus. Você quer ver? Quer a prova disso? Vamos lá. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Olha que show, hein? Porque por graça sois salvos por meio da fé, e isto não de vós, pois é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Está aí o texto. Obras religiosas, elas não te aproximam a Deus, ao contrário, elas te afastam de Deus. Quando você se porta bem, o benefício de teu bom proceder é para o teu próximo, ou para você, mas não para Deus. Deus não trata mais com isso, Deus não está mais interessado no que você faz ou deixa de fazer para Ele. Se você é um filho dele, você já está perfeito e completo nele. Você não precisa ficar mostrando nada para Deus. Ele já te fez santo, você não precisa se mostrar santo. Ele já te fez assim. Ele não está te supervisionando. Você acha que Deus está como um feitor de escravo? Você acha que Deus é um inspetor de vidas aí pelo mundo, observando o que as pessoas estão fazendo? Não. Para Deus, você está perfeito e completo. Deus, o que Ele fez por você, está feito. O que Ele tinha que fazer por você, já fez. Te salvou, te amou, te santificou, te justificou, te predestinou em amor. E agora Ele não está aí para apontar culpas em você. Pelo contrário, neste ministério, à luz da graça, nós te ensinamos para que a culpabilidade desapareça de sua vida. Você não tem que viver em culpabilidade. Ah, Deus está me castigando. Ah, Deus está me supervisionando. Eu tenho que ficar mostrando que eu faço coisas boas para Deus? Absolutamente. Você não tem que ganhar pontinhos com Deus, porque por graça Ele já te deu tudo o que você precisa. Ele não ficou contando com a tua fé, com a tua participação naquilo que Ele quer fazer. Ele já fez e pronto. Ele sabe que você é dele. Agora, quem não é dele é outra história. Mas isso aí não é problema nosso. Não é uma questão que nós temos que resolver. Absolutamente. Vamos a Romanos, ainda dentro desse ponto A, falando sobre as paixões, como dominar as paixões da carne, né? Como cuidar dessa questão, como dominar mesmo, de verdade, dominando as paixões da carne. Vamos aí, Romanos, capítulo 3, verso 21. Porém agora, à parte da lei, se manifestou a justiça de Deus, fora da lei, testificada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Por meio da fé, tá aí, ó, claro. Para todos os que creem nele, não os que crerem nele. Não é os que vão crer aceitando ele, é os que já creem porque vieram predestinados por ele e agora descobriram isso. Porque não há diferença. Porquanto todos pecaram naquele tempo e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso já aconteceu. Você não veio em pecado ao mundo. Você já veio ao mundo sem pecado, porque o pecado terminou na cruz de Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. O que Cristo fez na cruz? Ele te redimiu. Comprou o teu corpo. Teu corpo agora é dele. Então ele te redimiu e te salvou para sempre. Onde, pois, está a jactância? Que palavra é essa? Fica excluída. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, senão pela lei da fé. Na graça não cabe a jactância. O que é jactância? O orgulho de se achar merecedor por suas próprias ações. Isso é jactância. O religioso gosta de mostrar para Deus, tentar mostrar para Deus que ele, Senhor, aqui estou, Senhor, eu te amo, eu preciso de ti, faz aquela carinha de dó, né? Ou clama em alto som como se Deus fosse surdo. Não precisa disso, abençoado. Na graça, Deus sabe que você não poderia fazer o que você pensa que deve fazer.
As paixões da carne, os desejos enganosos, eles só podem ser dominados e não eliminados pela lei da fé. A única coisa que pode fazer você frear suas paixões e seus desejos enganosos é o conhecimento e a prática do Evangelho da Graça. É você saber quem você é de fato em carne e em espírito. É você conhecer o caráter de Deus. É você saber qual é a sua verdadeira identidade, que é espiritual, sabendo que a identidade inferior ou temporária, a carne, é algo passageiro. Então você não pode valorizar uma paixão achando que ela é eterna. Não é, nunca será. Seja qual for a paixão, a carne não tem propriedade eterna, ela é passageira. E por isso você não deve dar valor a ela, você deve freá-la quando ela passar dos limites. É bem importante que você entenda isso. Então, fechamos aqui o ponto A. Obras antes da cruz. Depois da cruz é a graça que está valendo. E a graça é a única que pode frear as paixões que estão na sua carne. Os desejos enganosos, ok? Vamos para o ponto B também. Pagando a dívida com graça. Antes da cruz, a dívida é permanente. Não tem jeito, está sempre em dívida. Quem está em pecado está sempre em dívida, quem acha que está na lei está sempre em dívida, quem acha que o diabo está solto está sempre em dívida com Deus. Não consegue sair da dívida. Agora, depois da cruz, olha, veja só. Depois da cruz, não há endividamento. Veja Romanos 4:4. Está aí na sua tela. Mas ao que obra, ou que vive debaixo de obras religiosas, não se lhe conta o salário como graça, senão como dívida. Quem está na obra, quem está debaixo antes da cruz, está sempre em dívida. Não existe graça antes da cruz. Depois da cruz é outra história. Por exemplo, falando de antes da cruz, quem guarda o sábado, né? Existe uma denominação, uma religião aí que guarda o sábado para cumprir a lei. Por exemplo, na lei está escrito que tem que guardar o sábado. Mas se você for pensar só no sábado, não resolve. Isso vai ser você vai ter uma vida de legalista sem sucesso. Porque não é só a questão do sábado. Você tem que guardar o sábado e mais os 612 mandamentos que estão lá também na lei de Moisés. Todo o restante tem que ser cumprido. E ao final, você tem que ir para a cruz, porque Cristo veio fazer o quê? Cumprir a lei. Como é que ele conseguiu cumprir a lei no final? Sendo crucificado. Olha que tremendo que é isso. A dívida para quem está debaixo das obras da lei, para os religiosos, ela é impagável. Não dá. Só por graça se paga uma dívida, falando no sentido espiritual. E algo mais terrível ainda vem agora para quem se submete a viver em obras religiosas. Paulo diz assim aos Gálatas, por exemplo, capítulo 5, versos 2 e 4. Eis aqui, eu, Paulo, vos digo que se vos circuncidais, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, Paulo disse aos Gálatas que tinham caído da graça porque ouviram os apóstolos de Jesus de Nazaré depois de terem sido iluminados. Paulo disse para eles, vocês estão voltando para a lei? Cristo não serviu para nada para vocês. É isso que Paulo disse. E não serviu mesmo. Cristo não serviu para nada para eles. Você não pode estar debaixo desta situação, deste jugo. Você tem que estar livrado desse jugo, porque o verso 4 de Gálatas, capítulo 5, diz assim: de Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais. Da graça caístes. Assim estavam os Gálatas, e eu não recebo que você esteja assim. Não é verdade. Não recebo. Não saia da graça para voltar para a lei. Ah, porque lá eu tenho um amigo. Que amigo? Que amigo? O amigo fala a verdade. Se não estão falando a verdade para você lá, não pense que lá existem amigos. Não é? Você tem conhecidos lá. Amigos não. Amigos você tem aqui. Eu sou teu amigo. Eu estou falando a verdade para você. Entenda isso. Gálatas 2, 21. Veja só. Não desprezo a graça de Deus, pois se a justiça fosse pela lei, então Cristo morreu em vão. Olha,
é muito importante. Voltando para o texto anterior que eu estava lendo aqui, eu esqueci de comentar uma coisa muito importante. Cair da graça não significa perder a salvação eterna, tá? Não é a mesma coisa. Mas pode ser muito ruim cair da graça. Porque quem cai da graça vive reinando em morte. Quem está na graça reina em vida, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas quem cai da graça passa a reinar em morte. Vive como escravo, vive sofrendo, vive como um morto-vivo. E eu não recebo que você seja assim. Veja, eu estou feliz demais por estar na graça. Aconteça o que acontecer comigo. Eu nunca vou culpar a graça. Aconteceu isso comigo depois que eu cheguei na graça. Absolutamente. O que aconteceu comigo na graça, quando eu cheguei nela, é que eu fui destapado. Eu passei a ser destapado nas minhas intenções. Eu descobri a minha verdadeira identidade e a natureza da minha identidade carnal. Eu me descobri. Então as coisas começaram a se manifestar na carne. Mas eu entendi perfeitamente que eu sou um iluminado para continuar reinando em vida. E eu quero que você diga isso agora. Estou reinando em vida. Papai, não desprezo a graça de Deus, pois se a justiça fosse pela lei, o que Cristo veio fazer aqui? Se a justiça fosse pela lei, por que ele foi cumprir a lei, os 33 anos de vida dele, morrer na cruz para nos salvar? Salvar de quê? Quando ele disse está consumado, ele cumpriu a lei. A justiça não foi pela lei, ele cumpriu a lei. Mas para nós, isso foi graça. Foi graça, foi o merecimento dele que nos fez merecidos também. Que maravilha isso. Bom, falamos de 2 pontos aqui, ponto A e ponto B, e agora vamos para o ponto C, fechando. Sendo salvos por graça. Antes da cruz, as pessoas eram salvas, estavam salvas pela predestinação de Deus. Porém, havia a lei lá para levar as pessoas à morte. É verdade. Depois da cruz, chegou a graça de Deus. Então hoje nós somos salvos por graça. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Olha aí. Justificados. O que é um justificado? É aquele que era um pecador e foi feito justo. Foi tornado justo. Não é justo pelo jejum, pela leitura da Bíblia, pela oração, por levantar as mãos, por pedir perdão a Deus. Não. Foi justificado pela fé. Exclusivamente pela fé. E pela fé, sendo justificado, você está em paz com Deus. Deus não está olhando para você com um olhar de senhor de escravos. Ele está olhando para você como filho de que você é. Olha, entenda bem isso. Hoje você tem entrada pela fé a esta graça. Esteja firme nela. A importância agora que você tem que dar valor é a firmeza, é a convicção, é se manter aí. Por quê? Porque em Romanos 11:6 está aí na tela, a gente está chegando ao fim. Se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Percebe? O que quer dizer isso? Se é por graça, já não é por obra. Obra religiosa, está falando aqui. De outra maneira, a graça já não é graça. Na lei, tem que dizer o contrário. Se é por obra, é por obra. Não tem graça na lei. E também não tem obra na graça. Está entendendo, abençoado? Na graça não dá para ter um pouquinho de obra, um fermentinho, um negocinho qualquer. Não, é graça pura. Graça pura. Na lei, você estaria sempre em dívida com Deus. Podia fazer 10 coisas boas. Se fizesse uma coisa errada, perdeu todas aquelas 10 boas que fez. Na graça, você sempre está, na lei, você sempre estava com má consciência. Sempre. Quem está na lei hoje, os religiosos, os filhos de Deus abençoados, irmãos nossos que ficam por aí servindo a Deus com a carne, não é? Clamando a Deus, se vendo pecadores, com medo do diabo, cumprindo mandamentos. Nunca se pode agradar a Deus dessa forma. Na graça, a paz com Deus. O Deus da paz está conosco.
a paz dele e ele também. No reino da graça se entra por fé e se permanece na mesma fé. No reino da graça se entra por fé e se permanece na fé. Por quê? Porque a fé não pode ser alterada. A fé não tem altos e baixos. A fé é a fé. Você não existe uma fé débil. Existe o débil na fé. Todos nós. Né? Os débeis na fé. Muitos de nós somos débeis na fé. Porém, você tem que declarar, como disse o apóstolo Paulo: diga o débil, forte sou. Diga o fraco, forte sou. Confissão. Porque a carne é débil, sempre será. Mas você não vive pela carne, então você deve dizer o quê? Tudo está bem, sou forte. Sabe o que significa que a fé não pode ser alterada também? A graça tem que ser pura. Graça mesclada com seja o mínimo de fermento que for, é lei. A doutrina da graça, torcida, distorcida, modificada, alterada, não é a doutrina da graça. E aqui vai um alerta também para os abençoados que ficam aí pela internet procurando graça. Ah, aquele outro também fala, aquele ali também fala. Aquele lá de tal lugar, ele está lá, está com vários seguidores, milhares. Isso pode ser o que for. Não é quantidade de seguidores que qualifica um bom alimento, que qualifica um bom pregador, um bom mestre da graça. Que qualifica um bom mestre da graça é a verdade que ele prega com base nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Você não pode escapar de Paulo. Você pode ir para a Bíblia inteira com a lente de Paulo. Mas se você for interpretar Paulo usando um Apocalipse, um Daniel, um Isaías, um Êxodo, Gênesis, João, não dá. Paulo é a base. A lente dele, você pega a lente de Paulo e você vai para os outros. E aí você vai comparar e ver que Paulo é o apóstolo aos gentios. Abençoado com todas as bênçãos, apontamos aqui 3 pontos importantes de antes da cruz, obras, depois da cruz, a graça. Fique firme na graça. Você está chamado a ser salvo no seu dia a dia pelo Evangelho da Graça. E eu declaro você vivendo desta maneira, reinando em vida sobre toda e qualquer situação. Até a próxima oportunidade, quando traremos um outro tema precioso para que você o desfrute. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até lá. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.